qual o segredo para não ter problema algum com o Conselho Federal de Psicologia e o marketing digital e a criação de conteúdo? Essa é aquela aula que tinha que ser dada na sua faculdade. Ela é curtinha, mas vai mudar para sempre a forma que você se relaciona com a sua audiência. Primeiramente, é importante lembrar que psicoterapia não é uma prática exclusiva de psicólogo. Não é. Inclusive, o próprio site do Conselho Federal de Psicologia justifica que a psicoterapia não deveria e nem pode ser uma prática exclusiva de psicólogo pela própria história do desenvolvimento da psicoterapia. Afinal, muitos daqueles primeiros terapeutas que surgiram não eram psicólogos. E como muitas das técnicas vão vir da filosofia e de vários outros campos de conhecimento, é natural que psicoterapia não seja exclusiva para psicólogo. Mas se você é formado em psicologia e, além disso, é vinculado ao Conselho Federal de Psicologia, é natural você ter dúvida: o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer em relação à divulgação do meu trabalho. Na verdade, o objetivo do Conselho Federal de Psicologia é resguardar a população em relação a charlatão, é resguardar a população em relação a práticas que não são tão baseadas em evidência assim. A princípio, não tem nada no conselho que vai te proibir trabalhar com marketing, nada proibindo. O que vai proibir, na verdade, é publicidade abusiva. Prometer resultado, nada disso pode, e nem faz sentido poder, né? Mas a prática da criação de conteúdo, criação de audiência, vender curso, livro, palestra, não existe restrição em relação a isso. Mas vira e mexe, tem algum psicólogo, alguma psicóloga que não entende direito do código de ética e fica querendo denunciar o coleguinha porque ele está criando conteúdo. E como que você pode se resguardar em relação a isso? Porque, na verdade, gente, se você estiver na regra direitinho, se não estiver fazendo promessa milagrosa, se não estiver falando sobre o preço, por exemplo, qual o preço da sua sessão na sua postagem, você não vai ter problema. Mas se você quiser se resguardar de uma vez por todas, como que eu poderia criar meus conteúdos de forma a deixar bem claro que eu tenho um objetivo nobre e que eu quero divulgar o meu trabalho com base naquilo que eu sei, naquilo que eu estudei? A palavra é psicoeducação. Toda vez que você dá uma aulinha esclarecendo sobre neurociência, esclarecendo sobre comportamento, esclarecendo sobre fisiologia, toda vez que você cria um conteúdo no seu blog, na sua rede social, para falar sobre como o cérebro funciona, exercícios que fazem você ter mais saúde, práticas, comportamentos que afastam a pessoa do sofrimento, se é educação, não tem como dar problema. Aliás, se a gente pensa em rigidez de conselhos, o Conselho Federal de Medicina é um dos mais rígidos em relação a isso. E se você olhar os maiores influenciadores na internet, que são médicos, eles em geral estão falando de educação. Educação para como o corpo funciona. Meu amigo, por exemplo, Fernando Pinto, que sempre está na TV, em vários canais, divulgando o seu conhecimento. Além de ser médico, pesquisador da USP, é professor doutor da USP. Então, toda vez que ele vai num programa de televisão, explica como que o cérebro funciona, explica comportamentos que deixam as pessoas mais ansiosas, comportamentos que deixam as pessoas menos ansiosas, ele está educando. E toda vez que você educa a audiência, toda vez que seu conteúdo deixa de falar de você e fala da psicologia, fala do corpo, fala da neurociência, fala até mesmo de Freud, de Skinner, nesse momento você está fazendo psicoeducação. E não tem problema algum em informar a audiência sobre temas envolvendo saúde mental. Aliás, alguém que estuda psicologia tem um dever moral de fazer divulgação científica. Então, se você criar conteúdos que ajudam aquela mãe que está tendo problema com a birra do menino, é claro que vai ser bem entendido. Mas se você faz um conteúdo que fala que você é a melhor psicóloga do seu bairro e que as pessoas estão curando depressão com uma sessão só ou no máximo duas, é claro que você vai sofrer algum tipo de processo. Então a palavra-chave para criar conteúdos em psicologia, para não ter problema com o Conselho Federal de Psicologia, e digo mais, para não ser mal interpretado também, para não induzir as pessoas ao erro, a palavra-chave é educação. E você? Já tinha pensado na importância de criar conteúdos baseados em educação sobre o corpo, educação sobre psicologia, educação sobre saúde mental, em vez de ficar falando sobre resultados milagrosos ou promessas duvidosas? Deixa aí seu comentário, o que você achou do vídeo? Tem alguma dúvida? Coloca aqui no comentário que ela pode virar um outro vídeo. E até a próxima!